Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus, aqui por meio dos evangelistas. Então, eu te peço a você, como sempre, que está chegando aqui pela primeira vez, quero te acolher e quero te pedir para que você toma lá sua Bíblia e venha cá para nós refletirmos. Refletimos sim, a palavra de Deus aqui. É uma reflexão aqui sobre forma de meditação mesmo, da palavra de Deus, trazendo aqui para o nosso coração, né? Eu trago aqui essa palavra totalmente, né, buscando aqui, né, interagir com você. Aí, se você sentir à vontade, né, de colocar seu comentário aí abaixo e pedir oração e se conectar com a palavra de Deus, né, eu ficarei muito feliz, né, e também. E se você está chegando, se inscreva no canal para que o YouTube possa enviar esse conteúdo, essa mensagem para mais pessoas. E desde já eu te agradeço, minha gratidão por você que, né, que está aqui comigo, que todos os dias aqui deixa um pouquinho do seu tempo aí, uns minutinhos aí, né, do seu tempo, uns 20 minutinhos, até 20, um pouquinho mais, para junto comigo refletir a palavra de Deus, esse alimento para a nossa vida. Então vamos lá. A palavra de Deus é alimento. E hoje eu vou dar continuidade de um dos evangelistas que nós viemos aqui, né, juntos, eu com você e você comigo, refletindo a palavra de Deus. Nós iniciamos aqui no Evangelho de São Mateus, e hoje nós estamos no capítulo 12. Vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 22, né? E ao versículo. Hoje eu vou fazer só dois, até ao versículo. Terminando aqui no 37. Não vou me estender muito, é apenas 27 minutos. 27, é apenas só 27. É apenas 20 minutinhos aqui, né? E refletindo contigo. Até 20 minutos. Podemos ficar menos, né? Mas eu estipulei esses 20 minutinhos aqui da palavra de Deus, né? Que é muito bom para nós, mais uma vez, alimentarmos o nosso espírito. O nosso corpo precisa de alimento, que é os nossos alimentos aí, que nós alimentamos, nosso corpo ficar de pé, né? Nossa alimentação, o nosso corpo, sustentar o nosso corpo. Mas nosso espírito também precisa de alimento. Qual é o alimento do nosso espírito? O alimento do nosso espírito é essa conexão, esse contato, é ouvir a palavra de Deus e nos trazer para dentro, porque nosso espírito se renova a cada dia, nosso espírito nos traz resposta, aquelas respostas que está lá no íntimo da nossa alma, que nós precisamos ouvi-la. Muitas vezes nós não temos tempo para ouvir o espírito. O que que o nosso espírito tem a nos dizer? Aí você diz, mais que espírito, né? Porque nós vivemos de forma carnais mesmo. Nós vivemos de forma mundana, necessidades mundanas, necessidades do nosso ego. Não vou entrar profundamente nesse assunto, mas nós vivemos aqui de forma carnal e nós somos corpo e espírito. Tanto é que quando nós morremos, o nosso corpo fica na terra e nosso espírito vai. Então nós estamos emprestados. Deus deu nós estamos emprestados aqui no corpo até nosso último dia. Nosso último dia aqui na Terra. Então, nós viemos aqui, estamos num corpo, né? De acordo com o que você acredita ou não. Se você acredita ou não, né, você está em vida agora, aqui ouvindo eu e assistindo, né? Me vendo e ouvindo. Você tem um corpo carnal e um espírito dentro de você. Então é isso. Acreditando ou não, né? É a mesma coisa de nós, né? Ai, mas eu não acredito que no ar. Mas o ar existe. Você não vê o ar. Não precisa. Você não, o ar que você respira, você vê o ar, você vê o vento também, você acredita no vento? Tá ventando aqui porque o ventilador tá dando vento aqui. O vento existe, mas eu não consigo tocar no vento. Assim é nosso espírito. Então vamos lá. Vamos aqui prolongar muito, já sem delongas, me prolonguei um pouquinho, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Vamos nos alimentar o nosso espírito. Vamos nos aprofundar mais no conhecimento, na reflexão da palavra de Deus. Vamos lá. Pecado contra o Espírito Santo.
Vai lá no Evangelho de São Mateus, no versos 22 seguintes. Então levaram então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que o mudo falava e enxergava. E todas as multidões espantadas diziam: Acaso não será este o filho de Davi? Ouvindo isso, os fariseus disseram: É por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não ficará de pé. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reinado poderá ficar de pé? Se eu expulso o demônio por Beelzebul, em nome de quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles próprios serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então já chegou para vocês o reino de Deus. Ou, como alguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, se primeiro não o amarra, só então poderá saquear-lhe a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Por isso eu lhes digo: todo pecado é blasfêmia. Serão perdoados, as blasfêmias, as pessoas, todo pecado e blasfêmia serão perdoados às pessoas. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser algo contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser-lhe algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente e nem no futuro. A força da palavra. Ou a árvore é boa e seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e seu fruto é ruim. Pois a árvore se conhece pelo fruto. Raça de cobras venenosas, como podem vocês falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do seu bom tesouro. A pessoa má tira coisas más do seu mau tesouro. Eu lhes digo, no dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiverem dito, porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ficar até aqui, né? Vou me estender no versículo aqui até o 37. Que responsabilidade. Falar esses dois aqui, essa reflexão que eu vou fazer mínima, não vou me aprofundar, né, na reflexão aqui, porque são duas, né? São dois versos aqui com significados diferentes aqui. Um é o pecado contra o Espírito Santo e o outro é a força da palavra. Um leva o outro. Um leva o outro, porque todos os dois saem da boca. Sai da boca. Palavra. A palavra é a boca nossa. É a nossa boca. Então é muita responsabilidade essa reflexão hoje, né, que eu estou aqui. Então eu vou me pedir até para o Espírito Santo me iluminar, né? Já pedi e vou continuar, que ele me ilumine a palavra certa para eu te falar aqui, né, de acordo com que eu vou refletir essa palavra, meditar essa palavra de Deus. Mas aqui o pecado contra o Espírito Santo. Como é grave o pecado contra o Espírito Santo. Como é grave. Então eu iniciei aqui falando que nós somos corpo, carne, né, e espírito. Mas esse Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? O nosso espírito. Não menosprezando o nosso espírito, né? Que nós temos. Porque Jesus falou que a carne é fraca. Em outra passagem, né? Em outra citação bíblica, Jesus fala que a carne é fraca. O nosso corpo, o nosso ego. E o espírito é forte. Jesus diz que o nosso espírito é forte. E muito outras palavras, passagens também, diz que o espírito chora. O nosso espírito, quando a nossa carne peca.
Porque o que a nossa carne é o que nossos olhos, os nossos ouvidos. Então nós temos que estar nos, né, cuidar com os nossos olhos. Esses dias eu refleti muito sobre isso, sobre meus olhos. O que eu ando, né? Eu me silenciei nesta hora, silenciei das distrações que vêm pelo celular, pela TV, pelas coisas que eu vejo, porque eu coloco minha atenção por meio dos meus olhos, é onde eu estou vendo, enxergando. E por meio dos meus ouvidos, do que eu estou escutando. Silenciar é afastar. Aí, às vezes, quando eu pego o celular, vou colocar um exemplo meu, né? Quando eu pego o celular para procurar algo, né, que eu uso muito o celular, tenho lives, tenho os meus estudos, né? Eu estou sempre com o celular na hora de trabalhar mesmo, nas redes sociais. Mas não tem como não ver o que vem no celular. Tem como deixar de não ver, mas não ver não tem como, porque as mensagens, as imagens vão chegando, chamando a nossa atenção. E nós vamos passando nossos dedos e de repente aquilo chamou a atenção, nós paramos e só os segundos que você está ali já deu créditos para aquele vídeo. Ele já ganhou sua visualização. Então, assim, temos que ser cautelosos aí hoje, porque eu estou dizendo exemplo celular, porque o que mais nós temos facilidade em ter é o celular em nossas mãos diariamente. O celular ele tomou todo o nosso tempo. Nós não cuidarmos, o celular ele virou como é que eu vou dizer, um artigo pessoal que ninguém consegue ficar sem. Então a gente tem que se policiar. Não é, agora de hoje em diante eu não pego mais celular. Não, nós usamos o celular, porque o nosso celular estão nossas, todas as nossas, né, tarefas, né, tudo que nós vamos fazer é por meio do celular, né, é uma ferramenta, virou nossa ferramenta de trabalho, de comunicação, de tudo, né, então nós nos comunicamos aí pelo aparelho celular, que eu nem mais cito televisão, rádio, essas coisas, tudo mais, porque ficou em segundo plano, né, mas é o celular mesmo, que ninguém fica sem seu celular. Então, nós temos que tomar cuidado aí na hora. Eu estou dizendo assim, porque quando chega, é muita coisa. Eu só pego o celular um segundo, um minuto já vem. Então, assim, cuidado com o que nós vamos ouvir, porque aqui Jesus fala muito isso, ó. Então levaram Jesus um endemoniado, cego e mudo. Ele não enxergava e não falava. Geralmente, as pessoas deficientes visual, elas escutam e falam. Elas só não enxergam. Este não enxergava e nem falava. Era mudo. Jesus curou, de modo que ele falava, ele enxergava e falava. Ó, o quanto é importante. Quando Jesus curou esse cego e mudo, podemos ver assim: ele não enxergava mais o que nós enxergamos. E ele também não falava. Olha, todas as multidões admiraram com essa cura de Jesus. Não falavam que era filho de Davi, mas os acusadores, né, que eram os fariseus, né, eles já começaram a acusar Jesus daí, falando que o Espírito, olha o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus, ele curava em nome do Beuzebu, né? Beuzebu é um demônio, é um espírito demoníaco. O que acontece? Jesus disse assim, olha, vou ler aqui para você, para explicar de acordo com a palavra de Deus. Ó, ouvindo isso, os fariseus disseram, é por Beuzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Imagina! Mas Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, Jesus conhece nossos pensamentos. Portanto, antes de nós falar algo, Jesus já sabe o que nós vamos dizer. Aí ele disse, daí Jesus, porém, conhecendo eles os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si é destruído, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não ficará de pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então, com quem, como então o seu reinado poderá ficar de pé? Vai ser cair, né? Ó, se eu expulso o demônio por Beuzebu, em nome de quem os filhos de vocês? Jesus quer dizer assim, se Satanás, se eles estão falando que Jesus é o Satanás, se Jesus é Satanás e está expulsando Satanás, então assim, ele está, no caso, se Jesus fosse esse espírito que eles estavam dizendo, o demônio não é contra o demônio tem que unir, senão o demônio não tem forças. Come com o reino porque dividido, o reino que é dividido, ele se destrói. Toda divisão, porque o inimigo, né, de Deus, que eu vou falar nome, eu não gosto de falar nome. O inimigo de Deus é o divisor.
que ele faz? Ele nos divide, ele coloca um contra o outro. Esse é o inimigo. E Jesus não, Jesus ele é a cura, e Jesus é o reino de Deus é do amor, é da cura, é do enxergar, é do ouvir, enxergar a palavra, as coisas de Deus, as coisas boas, enxergar o próximo, ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas de Deus. Não podemos ser cegos para as coisas de Deus, e nem surdo para as coisas de Deus, nem mudo para as coisas de Deus. Mas também temos que tomar cuidado com a língua, porque mais para frente, Jesus diz: um reino dividido não pode ficar de pé. Se eu sou dividida, não vou ficar em pé. Como pode Jesus ele curar em nome do inimigo? Se o inimigo fosse, ele não ia contra ele mesmo. Jesus, então é assim, eles fizeram para provocar Jesus, obviamente, claro, né? Por isso eles próprios serão juízes. Diz que até os próprios filhos deles eram juízes deles, né? Nem sem comentário. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, Jesus falou. Pelo Espírito de Deus. E aí daquele, ó. E ó, então já chegou o reino de Deus para vocês, que é Jesus, o próprio Cristo. Ou, como alguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar? Aí eu cito um exemplo, porque assim, por exemplo, como que alguém pode, o inimigo, chegar na casa de um homem sem se preparar ele, né? Sem preparar, sem chegar a fazer o elemento surpresa, amarrar o homem para roubar a casa dele. O inimigo primeiro sonda. Então o inimigo ele vai ser, ele vai agir antes, né? Dividido. Ele vai se preparar antes, né? Ó, só então poderá saquear. Quem não está comigo, é que Jesus quis dizer assim, quem não está com Jesus, está com ele. Quem não está com Jesus, com Deus, está contra Deus. Quem não está com Deus. E eles estavam contra Deus, que eles não estavam. Eles estavam acusando Jesus de tudo quanto é blasfêmia, estava pecando contra o Espírito Santo que habita em Jesus, que é o Espírito Santo. Quem peca? Até Jesus ele nem colocou tanto assim. Ele mais para frente ele fala que o pecado contra, até ó, o pecado, qualquer pecado tem perdão. Quer dizer, qualquer pecado que a boca fala tem perdão de blasfêmia, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, contra Jesus, o próprio Criador, essa não tem perdão. E ele não será perdoado. No 32 ali. Se alguém disser algo contra o Filho do Homem, ai, tô chegando 17 minutos já, vou terminar. Disser algo contra o Espírito Santo, vou voltar de novo. Se alguém disser algo contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente, nem no futuro. Olha Jesus. É, olha, no caso, a santidade de Jesus. Ah, tem pessoas que falam, ah, Jesus não é Deus, Jesus não é Salvador, porque ele fala essas coisas. Jesus, eu não vou explicar Jesus aqui para você, porque Jesus, ele se coloca no meio de nós. E, no caso, até o pecado contra Jesus próprio, contra Jesus, ele diz sim, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo de Deus, não. Então, cuidamos aí com os nossos pecados. Aliás, cuidamos com a nossa palavra. Olha aqui, palavras falsas, elas, no dia do julgamento, ali mais para frente, ele vai dizer, essas palavras serão julgadas fortemente, o que sai da nossa boca. Então, né, eu sempre falo, guarda minha língua de toda maldade, né, que as minhas palavras sejam palavras boas, palavras de, de amor, palavra de esperança, não palavras que vai. Tem pessoas, né, você conhece pessoas assim? Eu vou te dizer o exemplo. Você conhece pessoas que falam tanto de Deus e fala a coisa mais maravilhosa de Deus. Aí depois essa pessoa, ela faz tudo o contrário. Ela insulta, ela instiga o mal, ela fala mal dos outros, ela critica as pessoas, ela degrine, é degrine, né? A palavra degrine ou degrine? Bom, me corrija aí nos comentários. Ela degride a imagem, vamos lá, de uma pessoa. Ela ofende, ela faz fake news, so- inde- independente se é verdade ou não, cuidado com suas palavras, cuidado com o que você vai falar, porque isso vai retornar contra você. Estou dizendo você no sentido, você na maneira como eu explico, nós, cuidado com as nossas palavras. Se elas não servem para edificar, vamos manter a nossa boca fechada, porque a boca fala que o coração está cheio de maldade. Agora vamos lá para o tesouro, ó.
tesouro é o nosso coração. Eu tenho um coração bom. Aí Jesus fala muito da árvore, né? Ó, começando aqui, ó, no outro versículo 33. Toda árvore que é boa dá fruto bom e toda árvore ruim dá o seu fruto ruim. E, pois a árvore se conhece pelos frutos. Então é assim, uma árvore má não pode dar frutos más. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Toda árvore boa dá fruto bom, toda árvore ruim dá frutos ruins. Aí Jesus falou assim, e mais pra frente ele fala, como podem vocês falar coisas boas são maus? Eles eram maus como poderiam, né? Pois a boca fala com que o coração está cheio. E Jesus coloca, toda pessoa boa tira coisas boas do seu bom tesouro. O bom tesouro é aqui, ó. É o coração. E toda pessoa má tira coisas más ou seu mau tesouro é o mau coração. Jesus, Jesus, ele considera, não, ele compara. Ele faz comparação com o tesouro, que é o nosso coração. É o nosso coração. Então, que nós somos bons, nosso coração bom, nós tiramos coisas boas do nosso coração. Se nós somos maus, coração ruim, tiramos coisas ruins do nosso coração. Proferimos palavras que vai ofender o outro, que vai magoar o outro, que vai detonar o outro. E depois não temos como voltar atrás, uma vez já dito. Eu sempre falo palavras malditas. Aí as pessoas, mas o que é essa maldição? Falando palavras malditas é palavra mal, depois ditas. Palavras mal, depois ditas, falada. Então temos que tomar cuidado com as palavras malditas. Eu já juntei. Junção de palavras, é o significado. Então temos que cuidar com as nossas palavras. 21 minutos aqui. Eu já estou terminando, aguenta aí mais um segundinho para concluirmos aqui. Então vamos hoje prestar atenção nas nossas palavras. Ó, eu já falei, a pessoa boa tira coisas boas do seu bom tesouro e a pessoa má tira coisas más do seu mau tesouro, que é o seu coração. Isso. Eu lhes digo, e terminando aqui no 36. No dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiverem dito, porque por suas palavras você será declarado justo, e por suas palavras será condenado. Olha como é forte. Nós mesmos vamos nos condenar. Cuidado. Nós mesmos vamos nos condenar. Então, está em tuas mãos. Está em nossas mãos. Está nas tuas mãos. Está na sua boca, eu quero dizer, né? Está nas nossas bocas. A nossa salvação. Ou a nossa condenação. Então, vamos cuidar de hoje em dia. Pega essa palavra sempre lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 33, seguintes. Não, a partir do versículo 22 seguintes, né? Que você, até o 37, você vai fazer uma boa reflexão e vai cuidar com as suas palavras. E eu também. Vamos cuidar com as nossas palavras, vamos vigiar. E o que também? A nossa janela da alma, que são os nossos olhos. Os olhos são a nossa janela da alma. Cuidado com o que você está, ó, buscando, ouvindo e falando. Então temos que tomar cuidado. Porque toda palavra que nós dissemos, quem que vai ouvir a nossa palavra primeiramente também, são nós mesmos, porque estão mais perto dos nossos ouvidos. Então, vamos tomar cuidado. Os primeiros que vão pegar é nós mesmos. Nós podemos destruir nossa vida e a vida dos outros. Então, fica aí por hoje essa reflexão. Espero que você tenha ficado comigo aqui há 23 minutos e pouquinho. E a minha gratidão. E não se esqueça de apoiar o canal, né, para que essa mensagem seja enviada para mais pessoas. Vamos juntos espalhar a mensagem de Deus. Minha gratidão.